A paz do Senhor, varão, a paz do Senhor, varoa. Que bom ter você aqui comigo para mais uma videoaula das nossas séries aqui de estudos da revista CPAD, quarto trimestre 2024, a nossa segunda lição neste quarto e último trimestre do ano, que tem como título As Promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu, com os comentários de Elinaldo Revonato. E a lição que foi ministrada neste domingo 13 de outubro de 2024 e está subindo para você assistir com a gente aqui no YouTube. Só quero dar uma ressalva antes de colocar aqui alguns pontos. Algumas pessoas têm feito contato com a gente e falado assim: poxa, pastor, existem alguns canais, outros canais no YouTube, que a aula que vai ser na semana que vem, eles passam um mês antes, tantos dias antes. Não tem problema algum. Eu penso, alguns para terem engajamento, e o povo é bem curioso, né? Então, para saber o que vai ser falado na próxima aula, alguns gravam uma semana, 2 semanas antes. Eu não acho saudável, porque isso é o queimar de etapa. Porém, tem alguns canais que eles colocam não a aula, por exemplo, como a gente faz aqui, ele coloca uma ideia de aula para o professor, então acaba sendo como subsídio para um professor poder anotar um comportamento de um professor, de um outro professor, e ele fazer um apanhado para ministrar a sua aula. Nada contra, porém, nós aqui procuramos trabalhar na data. É uma escolha que a gente fez, até porque é o correto. Na igreja, são aos domingos, basicamente. Na minha igreja, na Assembleia de Deus, na qual nós pastoreamos ali junto com o povo, que a gente está ali, as aulas são às terças-feiras, porque aos domingos a maioria tem lá seus afazeres, nem todos podem, então a maioria optou por terça. Então o nosso culto de ensino na terça são as aulas da revista. Então eu faço aqui no vídeo para o domingo, na terça é na igreja, mas cada um é responsável por aquilo que faz a si mesmo, né? Seria bom que todos fizessem tudo no domingo, né? Mas tem os que fazem para subsídio de aulas, outros fazem por engajamento, porque ele pega aquele que é bem curioso do que vai acontecer lá na frente e começa a assistir. E aí dá views, né? Dá muita gente. Se eu tentar fazer, por exemplo, hoje a aula para daqui a 2 semanas, você vai começar a assistir a minha aula, para quando alguém for dar a aula no dia, você já sabe o que foi ensinado, o que foi falado. Mas não é a forma nossa de trabalhar, mas cada um trabalha da maneira que Deus coloca em seu coração. Tá certo assim? Antes de começarmos aqui a nossa segunda lição, quero pedir a você que se inscreva no nosso canal. A família está crescendo, hein? A igrejinha está crescendo, o nosso número de membros a cada semana está aumentando, e para que você também deixa o like, o joia, o like aqui embaixo, porque é importante você deixar o like. Todas as vezes em que você assiste um vídeo nosso e sinaliza com like, você está dizendo para o algoritmo do YouTube, que é o robozinho que comanda o stream do YouTube, que você gostou do vídeo. Então ele vai pegar pessoas com as suas características, com os seus gostos, com a sua idade, com a mesma crença do que você, ou precisando do que você talvez foi abençoado aqui, e ele mostra esse vídeo para outras pessoas, como você está sendo abençoado dessa maneira. Então o seu like é importante para que esse mesmo vídeo vá abençoar outras pessoas. Assim sendo, é importante também que você ative o sininho de notificações. Todo vídeo novo que a gente colocar aqui no YouTube, o YouTube vai te levar. Na última semana eu andei gravando uns vídeos de música aí, dá uma olhada aí na playlist que tá legal. Tá ficando legal. A gente tem outros projetinhozinhos aí, vamos começar a gravar mais algumas coisas, talvez uns reacts. Vamos ver como é que vai ficar. Por hora, vamos nos ater à nossa aula do quarto trimestre de 2024 com o título As Promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu, com os comentários de Elinaldo Revonato, como eu já falei. Nossa segunda lição é As Promessas de Deus para Israel, que foi ministrado no dia 13 de outubro de 2024. E o texto áureo traz para nós o seguinte versículo de Gênesis 12, versículo 3. Abençoarei
os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Olha que promessa linda e maravilhosa que o nosso Deus faz aqui para Abrão, ainda Abrão, naquele período em que ele faz uma chamada para Abrão, e Deus confirma isso, que abençoará os que abençoarem Abrão, e aqueles que se levantarem contra para o amaldiçoar, o Senhor os amaldiçoariam, porque diz ele, em ti, Abrão, será bendita todas as famílias da terra. Então, a minha família, a sua família, ela é bendita em Abraão. E a verdade prática vem dizendo, ainda que a queda espiritual tenha ocorrido com Israel, há uma gloriosa promessa ao remanescente fiel. Ainda que a vida espiritual de Israel passou por declínios, passou por percalços, passou por dúvidas, passou por idolatria, passou por escárnio, por opróbrio, passou por cativeiro, passou por escravidão, enfim, espiritualmente Israel deixou de ser aquilo que o Senhor sempre quis que ela fosse, ainda há uma gloriosa promessa para aquele que permanece, para o remanescente, que se mantém fiel às Escrituras e ao Deus Todo-Poderoso. E a nossa leitura bíblica em classe vem trazendo um assunto de Gênesis, capítulo 12, versículo do 1 ao 3, e depois a gente pula para Romanos, o capítulo 9, do 1 até o versículo de número 5. Gênesis, capítulo 12, versículo do 1 ao 3, diz assim: Ora, o Senhor disse a Abrão, sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Versículo 1 de Romanos, capítulo 9. Em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho a minha consciência no Espírito Santo. Tenho grande tristeza e contínua dor no coração, porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo, por amor de meus irmãos, que são os meus parentes segundo a carne, que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e os concertos, e a lei, e o culto, e as promessas, dos quais são os pais, e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Temos aqui também um relato do apóstolo Paulo falando acerca das promessas de Deus para Israel. Por que vamos falar sobre isso? Porque a introdução já vem trazendo uma ideia muito interessante acerca do que a gente vai estar tratando nessa segunda aula, que diz assim, a introdução. As promessas divinas para Israel foram proferidas há cerca de 4.000 anos antes do advento do Senhor Jesus. Tudo começou quando Deus chamou Abrão e fez-lhe promessas a respeito do divino propósito de formar uma grande nação. Nessa chamada está implícita a promessa para Israel como nação ímpar dentre todos os povos da terra, a fim de, uma forma especial, cumprir os propósitos divinos para a humanidade. Por isso, nesta lição, veremos que muitas promessas de Deus para Israel são irrevogáveis. Elas foram feitas por Deus a Abraão, a Isaque, a Jacó,
a Davi e confirmadas com a chegada ou o advento do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, aqui nós vamos tratar das promessas de Deus que foram feitas para Israel, para toda a nação de Israel, a começar do seu patriarca, que foi Abraão, também Isaac e Jacó, que depois teve o nome trocado para Israel, aonde também passou por Davi, que é a descendência dos judeus, né, de Judá, e que com a chegada de Jesus Cristo, nosso Senhor, vem se confirmando o que foi dito para o povo israelita. Então, o que nós vamos tratar aqui nesse estudo são as promessas de Deus que são irrevogáveis, que não vai mudar. Elas estão acontecendo, algumas outras estão por acontecer, entre muitas outras que já aconteceram para o povo judeu, para o povo de Israel, não para nós, gentios da nova aliança. O que atinge a nós, a promessa feita a Abraão, a feita a Jacó, feita a Isaac, feita a Davi, que passou por Jesus, que chega até nós, elas são por adoção, como diz Paulo em Romanos. Pastor, você confundiu a minha mente. O que é adoção? Onde é que a gente entra? É para nós ou não é? Bom, vou sintetizar rapidamente para a gente entrar aqui na leitura. Nós somos povo de Deus, de Abraão, não por sangue. A gente não tem a parentela de judeu. A gente não tem a parentela do povo do norte, das tribos do norte. Nós não temos nenhuma parentela de sangue que nos liga à família de Jesus. O que nós temos é direito por ser filho adotivo daquilo que é de Abraão. Então, se eu faço parte da família de Jesus, se eu aceito Jesus como meu Senhor, passando a fazer parte da sua família de sangue, mesmo sem ter o seu sangue biológico, eu tenho o seu sangue vertido na cruz, que é espiritual. Então, espiritualmente, eu passei a fazer parte da família de Jesus, mesmo sem ser biológico, mas porque eu fui adotado. Então, por exemplo, se você adota uma criança e coloca ali como seu filho, e você tem mais 2 filhos, então com essa criança adotiva você passou a ter 3 filhos. Então, você tem 3 casas. Quando você vai morrer, ou você falece e tal, cada filho tem direito a uma casa. Não quer dizer que o adotivo não vai ter uma casa, ou o adotivo vai ter uma casa mais feia do que o outro, uma casa menor, uma casa mal... Não. A casa é dividida, repartida entre os 3 filhos de maneira igual. Então, bênçãos que são para o povo judeu em Abraão, se eu sou parte da família de Cristo como cristão, eu tenho parte nessas promessas, principalmente as que estão acontecendo e as que estão por vir. Então, a gente não vive da lei, somos os gentios que se converteu a Cristo, então a graça para nós é o mais importante, porque a lei não foi feita para nós, a lei foi feita para aquele povo que atravessou o deserto e a descendência dos filhos deles, não para nós. Mas tem promessas aqui que atingem e chegam até nós, e é importante a gente ficar sabendo do que é direito deles, do que é para nós, daquilo que também que não é para nós. Então não adianta a gente às vezes ficar esperando que vai chegar, que vai acontecer, porque não vai, não é para nós. Porém, nós vamos estudar aqui também promessas que é para nós, que é para a igreja. Então nós somos a igreja. Então tem promessa que é para a igreja, tem promessa que é para o povo de Israel, tem promessa que é para o gentio, tem promessa que é para o povo de Judá. Amém? Deu para entender? Então vamos lá. Número 1. Israel, a promessa da criação de uma grande nação. Primeiro tópico. E far-te-ei uma grande nação. Versículo 2. Essa promessa tinha como objetivo mostrar a Abrão o propósito de Deus em formar, a partir dele, uma grande nação. Diferente de todas as outras, a nação de Israel. Gênesis 12, versículo 2. Ao longo da história, esse propósito se cumpriu de maneira evidente, e poderosa. Quando Deus disse a Abrão que ele seria pai de uma grande nação, o patriarca estava com 75 anos e a sua esposa, Sara, era estéril. Anos depois, Deus renovou a sua promessa de criar uma grande nação a partir de Abraão em Gênesis 15, versículo 4 e 5. Ou seja, Deus disse que faria a partir de Abraão
uma grande nação. Então você imagina a cena. Existem muitas pessoas povoando a terra, muita gente morando em tudo quanto é lugar. Porém, Deus cismou assim, veio no pensamento dele, vou criar para mim um povo, uma nação, vai virar um país e vai ser assim, 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 assado, mas eu preciso começar por um homem. E começou a procurar essa pessoa quando ele se depara e escolhe Abraão, que foi o primeiro eleito. A palavra eleito é o mesmo que escolhido. Então, Abraão foi escolhido por Deus para capitanear, para ser o pai dessa nação. A partir dele começar toda uma história. Aí entra a pergunta, por que é então que Deus escolheu Abraão? Poderia ter escolhido outra pessoa? Sim, a gente estaria falando de uma outra pessoa. Mas Abraão foi escolhido por uma simples situação que a gente leu aqui acima. Primeiro, ele tinha 75 anos de idade, ele não tinha filhos, a sua esposa era idosa e era estéril. Tem noção do tamanho do milagre que aconteceu? E antes de acontecer, de materializar o milagre, o tamanho da fé que Abraão teve que carregar, principalmente ele que havia perdido seu pai, antes um pouco havia perdido seu irmão, que era o pai de Ló. Aí o seu pai morre, Deus fala com ele, ele era idólatra, tinha uma outra crença, uma outra ideia de vida espiritual. De repente, um Deus que só tem uma voz, fala ao seu coração para ele sair de perto dos seus parentes, sair da casa do seu pai, porque ali não tinha mais nada para ele, e ele ir em direção a uma terra que ainda lhe seria mostrada, e que ele teria filhos, e que uma grande nação seria montada, criada a partir dele. Ora, como acreditar de eu sair para um lugar, primeiro, que eu não sei para onde é que eu vou, mas eu tenho que ir, porque eu ouvi uma voz, e quem me falou, eu não estou vendo, só estou ouvindo a voz. E detalhe, eu sou velho. Outro detalhe, a minha esposa é velha e para piorar, ela é estéril. É muita coisa pesada contra Abraão para ele acreditar e ir em frente. Por isso ele é o pai da fé, porque acreditar nisso, irmão, é só Abraão. E Deus honrou, porque no tópico 2 diz, Deus continuando falando com ele, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. Aí diz assim, Deus desejou promover o nome de Abraão numa dimensão jamais imaginada pelo patriarca. Entretanto, a promessa não era meramente materialista. A bênção material deveria carregar um testemunho espiritual, e tu serás uma bênção. Nenhuma nação teria dúvida de que era Deus que faria isso com Abraão. Era uma promessa por demais significativa, pois Abraão era filho de uma família idólatra. Lembra que a gente falou sobre isso agora há pouco? E Deus o escolheu para ser pai de um povo que ainda surgiria, não existia. O povo de Israel. A história hebreia comprova que o patriarca Abraão foi, de fato, uma grande bênção para os israelitas. E aí o tópico 3, ou melhor, o parágrafo 3 diz, e abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Essa foi uma promessa dupla, 2 em 1, de bênção e maldição. Na verdade, Abraão seria uma grande influência para os que se relacionavam com ele, de modo que Deus abençoaria os que auxiliassem a Abraão e castigaria quem o amaldiçoasse. Esse evento faria de Abraão uma influência mundial que perduraria em sua posteridade. Além disso, essa promessa é confirmada em Números. Bendito os que te abençoarem e maldito os que te amaldiçoarem. Números 24, 9. Quarto parágrafo. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Lembra que a gente leu antes, lá no início? Essa promessa é considerada uma segunda profecia das Escrituras a respeito do Senhor Jesus. A primeira está registrada em Gênesis 3,15. Podemos ter essa confirmação por meio da carta de Paulo aos Gálatas, e em que uma bênção espiritual viria por meio de um descendente de Abraão, o pai dos israelitas. Essa bênção diz respeito ao advento do Senhor Jesus, sua boa notícia oferecida a todas as
nações. Ou seja, aqui sintetizando, como a promessa foi para Abraão de se tornar uma grande nação, o Senhor ainda prometeu, olha só, eu vou colocar você em situações onde no mundo inteiro você vai ser uma referência. Todas as nações vão olhar para você, vão olhar para o teu povo, vão olhar para os teus familiares, vão olhar para a tua descendência e vão falar assim, rapaz, esse povo aí é diferente. Existe um Deus na vida deles aí que é o único Deus no qual ninguém consegue ver, mas que faz coisas tremendas. Eles acreditam nisso e até hoje o judeu ele é visto por essa forma e essa fé chegou até nós. E diz aqui ainda que abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Por que Deus diz isso? Porque ele sabia que na caminhada de Abraão, no que ele queria que fosse de influência mundial, haveriam pessoas que iriam se levantar contra Abraão. Haveriam pessoas que seriam colocadas ali para auxiliar, para abençoar a vida de Abraão. Veja se isso não se repete no nosso dia a dia. A gente sempre se depara com situações na vida que a gente espera tanto a ajuda daquela pessoa. A gente está numa situação e acredita que aquela pessoa ali vai se levantar porque parece que a gente entende que, poxa, é ela que vai nos abençoar. Quando, de repente, quem nos abençoa é aquela outra ali. Que a gente não esperava, não imaginaria, não imaginava que essa outra pessoa era ela quem chegaria para nós e nos abençoaria. E aí, no percurso da nossa vida, pessoas se levantam para nos abençoar. E se nós temos a promessa de Abraão e acreditamos nela, como eu acredito, pessoas que me abençoam são abençoadas. Pessoas que se levantam para me amaldiçoar, por incrível que pareça, passa um período ou outro, a gente vê a vida da pessoa, o quão amaldiçoado ela é. Não prospera, enfim, passa por situações, não é o que a gente queria, mas é o cumprimento da promessa que eu acredito. Mesmo sendo para Abraão, como eu sou da família dele por adoção, serve para mim também. Então, se alguém se levanta contra mim e eu estou certo na história, eu não preciso me defender, porque a palavra me defende. Se a palavra me defende acerca de quem se levanta contra, se me amaldiçoar, ele é abençoado, então, se você me abençoa, você é abençoado. Então, se Abraão é alguém que Deus levantou para as nações olharem para ele e ele pudesse vir a ser, ou como foi, uma bênção, a bênção não é coisa, não é material. A bênção é autorização. Então as nações mundo afora precisam do povo de Deus, que começou em Abraão, uma permissão para crescer, para avançar, para ir além. Ser uma bênção não é ter uma bênção, ter alguma coisa. Se eu posso pegar alguma coisa aqui. Ter, coisa palpável, coisa que eu ponho na mão, que eu seguro. Isso aqui é ter. Agora, ser é quando você olha para mim como homem de Deus e me pergunta o que eu acho, se eu posso liberar você para avançar. Então, ser uma bênção é o que Abraão foi, é o que nós temos que ser. Uma bênção. Ser uma influência porque Deus quer. Então, se aquela pessoa lá me amaldiçoou e está sendo amaldiçoada e essa aqui me abençoa. Você que está me assistindo, deixa o like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, aperte o sininho de notificações, compartilhe o vídeo para que Deus abençoe outras pessoas, fale bem de Deus para alguém, abrace alguém, ore por alguém, jejue por alguém, oferte na vida de alguém, faça alguma coisa boa para a vida de uma pessoa, seja uma bênção, seja a resposta de oração para as vidas por aí afora. Tá dando para entender? E a nossa primeira sinopse é: a descendência de Abrão seria uma grande nação acompanhada de um testemunho espiritual e importante. Tópico de número 2. Outras promessas a Israel. Estudamos. A que foi feita em Abrão, a primeira, ok? Deu para entender aí? E outras que foram feitas ao percurso ao longo da história de Israel, que diz assim o primeiro parágrafo. A promessa de um filho a Abraão, além das solenes promessas de Deus a Abraão, o Senhor prometeu-lhe um filho. A promessa pareceu estranha ao patriarca, pois, como vimos anteriormente, ele era avançado em idade, sua esposa também, além dela ser estéril. O pai da fé argumentou com Deus, provavelmente seu servo,
Eliezer seria seu herdeiro. No entanto, o Senhor asseverou-lhe que não. Deus iria cumprir a sua grandiosa promessa na vida de Abraão. O filho da promessa, portanto, seria Isaque, ou seja, a promessa foi feita a Abraão que ele seria pai de uma grande nação, mas ele tinha um funcionário, um servo que era Eliezer, que ele tratava como se fosse o próprio filho. Então, acreditava ele, bom, tudo que Deus vai me construir, se eu considero esse menino como meu filho, eu gosto dele como filho, a minha esposa cria ele como se fosse um filho, então tudo que o Senhor tem para mim vai ficar para ele, então vai ser a partir dele. E Deus disse, não, não, não. Você ama ele, cuida dele como filho, mas ele não tem o teu sangue. Ele não foi gerado na sua esposa. Ele não veio dela. Vai precisar alguém que venha dela. Então, Eliezer, se você quiser abençoar a vida dele, quiser prosperar a vida dele, ofertar na vida dele, ok, ele vai ser uma bênção, glória a Deus, aleluia. Mas o que eu estou prometendo para você é um filho que vai sair das entranhas, que vai sair da madre da sua esposa, que é avançada em idade, que é estéril, vindo de você que já está coroa, e a gente que está ficando coroa sabe do que eu estou falando. Então era tudo improvável. Deus, quando nos promete coisas, a gente de fato, logo de cara, não tem como acreditar, porque é complicado, como eu falei na outra aula. Quando é uma coisa que a gente quer que Deus nos prometa, é algo que eu quero. Eu até citei sobre a minha neta, inclusive, esse domingo ela passou aqui o dia comigo, ela veio com a mãe dela, eu e o pai dela, passaram o domingo comigo aqui, foi um domingo maravilhoso, a gente estava aqui na parte da manhã, passamos a tarde juntos, e aí ela ganhou um dinheirinho do Dia das Crianças da avó paterna dela. E ela começou a chegar para a mãe dela e falar assim, mãe, vamos lá comprar minha boneca. Mãe, vamos lá comprar minha boneca. Aí a mãe dela falou, não sei o que, deixa para depois. E ela falou, vamos lá comprar minha boneca, vamos lá comprar minha boneca. Como se, tipo assim, fala com a minha mãe para pegar o dinheiro, porque é a promessa que ela recebeu de alguém comprar uma boneca, porque ela viu de onde dinheiro. Esse dinheiro é para comprar a sua boneca. Então ela entendeu que foi feita uma promessa, porque ela queria uma boneca. Tudo bem que é uma criança de 2 anos, mas para Deus a promessa não funciona assim. Deus promete uma coisa, por exemplo, de dar uma boneca onde não existe boneca, não falou que era boneca, você não sabe o que é boneca, você nunca viu uma boneca, mas só ouviu dizer, mas de repentemente você vai ter a maior do mundo. Você não sabe nem como é que é, só sabe que é bom porque Deus disse. Então, Deus, ele é dessa forma. E o tópico 2, o parágrafo 2 diz assim, a promessa de um filho a Isaque. Aí uma outra promessa. Deus não se esquece de suas promessas. Após a morte de Sara, Abraão casou-se com Quetura. Ela tinha mais de 100 anos e teve 6 filhos com ele. Ele tinha mais de 100 anos e teve 6 filhos com ela. Gênesis 25 fala do segundo casamento de Abraão. Antes de morrer, Abraão providenciou uma esposa para Isaque, por intermédio de Eliezer, seu servo. Este foi para a Mesopotâmia e lá, por direção de Deus, encontrou a esposa, Rebeca, para o filho do seu senhor, e a levou a Isaque, que se casou com ela. No tempo próprio, ela deu à luz a 2 filhos gêmeos, Esaú e Jacó, Gênesis 25, versículo 26, 24 ao 26. O terceiro parágrafo já vem dizendo, deixa eu só voltar aqui, que a promessa foi renovada. O Senhor falou a Jacó e reiterou a promessa feita a Abraão, que lhe daria aquelas terras. Isaque foi considerado o herdeiro da promessa, em Hebreus 11, 17. E por isso, antes de morrer, concederia bênçãos para seus filhos. Esaú perdeu seu direito de primogenitura, pois trocou por um prato de comida. Orientado por seu pai, Jacó foi à casa de Labão, onde se casou com Raquel, que era estéril. Por estratégia de Labão, Jacó se uniu a Léia, que teve 6 filhos com ela. Mais tarde, Deus abriu a madre de Raquel, e esta concebeu 2 filhos. Com sua serva Bila, Jacó teve 2 filhos, Zilpa com Zilpa, serva de Léia, mais 2 filhos, perfazendo as 12 tribos de Israel. E teve mais uma filha com Léia, chamada
Diná. Então, nesses dois tópicos aqui, uma promessa foi feita também a Isaac. Ou seja, Abraão casou e teve outros filhos. Nisso que ele teve outros filhos, ele falou assim: olha, você é meu primogênito, você é meu filho da promessa. Eu amo todos os seus irmãos. Eu tive mais 6 filhos, tem aqui a turma toda aqui. Mas a promessa que Deus fez de fazer de mim uma grande nação vai passar por alguém que vai sair de você. Os seus irmãos terão muitos filhos. Eles vão povoar a terra, como é a promessa de Deus, em outros arredores. Mas de você é que vai vir todas as descendências que marcaram a história. Então foi através de Isaac, que teve 2 filhos, Jacó e Esaú. Seria de Esaú, que tem muitos filhos. Tem árabes lá que, por exemplo, o pessoal que entrou com um avião no Trade Center, lembra de 11 de setembro aí, teve aquele negócio do avião, acho que 2000 alguma coisa aí. Esses árabes mais ferrenhos são chamados os filhos ou dos ismaelitas, que foram da descendente de Agar lá, que Abraão rejeitou e tal, Sara, e outros se juntaram, dizem que são parentes que se juntaram a um outro tipo de árabe, que é da galera de Esaú. Mas Deus, na sua promessa de fazer uma nação como é Israel hoje, ele escolheu Jacó, porque Esaú vendeu o direito de primogenitura, que seria dele. Ele vendeu para o seu irmão por um prato de comida. Cabe aqui um parênteses. Cara, eu já preguei sobre isso e peço perdão. E já tem uns anos já que Deus me mostrou isso, e eu tenho dificuldade hoje de falar de novo. E quando eu vejo alguém falando, eu fico preocupado. Por exemplo, Jacó foi muito esperto. Ele sabia que o direito era do irmão e ele viu que o irmão estava com fome. Ele armou uma situação para poder pegar ali o direito de primogenitura do irmão. Não é isso que está escrito. Dentro do que está escrito Esaú era caçador, vivia no mato caçando. Jacó vivia mais ao lado da mãe. Então Jacó era um camarada mais caseiro, certamente vai aprender a cozinhar, vai aprender a arrumar casa, vai aprender a fazer as coisas ali que as meninas faziam, porque estava perto da mãe, perto das irmãs. Então ele está lá preparando uma comida. O irmão chega da caça, todo poderoso, porque era preferido do pai, e o pai quem mandava, e ele pede para comer. O irmão está fazendo, eu não vou te dar nada. Não, mas eu quero. Não, você não pode querer, mas eu não vou te dar. Primeiro que não está pronto. Segundo que é meu. Se você quiser que eu te dê, vamos fazer uma troca. O que você quer? Me dá o direito de primogenitura. O que é o direito de primogenitura? É o direito de continuar a promessa feita ao seu avô Abraão, que está em seu pai Isaac, e que Isaac, já na sua velhice, perto de morrer, precisa passar para algum filho. E o filho escolhido, ou pela lógica, seria Esaú, que era o mais velho primogênito, que nasceu primeiro. Mas Esaú não ligou para isso. Permitiu com que a fome falasse mais alto, talvez não levando muito a sério o que o irmão estava falando. Mas o irmão sabia do que estava falando. Essa é a diferença. Então não dá para a gente aqui criticar Jacó, dizer que Jacó foi ladrão, sabe que Jacó, o nome de Jacó significa, como é que dizem? Mentiroso, não, enganador, ele enganou. Não, ele não enganou ninguém não, ele fez um negócio. É lógico que o pai, se ele chega para o pai, me abençoa no lugar do meu irmão, eu não posso te abençoar no lugar do meu irmão, porque o correto é isso. Mas se ele fala, não, ele me vendeu, você vendeu para o seu irmão? Eu vendi. Tanto que depois Esaú viu que o negócio era de verdade, tentou correr atrás. Quando foi falar para o seu pai, o pai falou, rapaz, já abençoei teu irmão. Tem volta não. Não tem volta. Quando uma promessa é liberada por um homem de Deus, vindo de Deus, não tem volta. É irrevogável, como a gente leu aqui no início, lá na introdução. Promessas feitas a Israel são irrevogáveis. Então ele abençoou a Jacó e ele mesmo mandou Jacó, vai daqui que seu irmão vai te matar, eu já estou morrendo. Vai para casa do seu tio Labão, lá nos parentes da sua mãe. Some daqui, porque vai dar problema. Então o que Jacó fez? Foi para lá,
casou-se com uma irmã, aí aquela era estéril, aí casou com a outra, e aí começou a ter filhos, pegou a funcionária da outra, a concubina da outra, e ali ele teve os seus 12 filhos homens, representando cada nome de um filho, uma tribo de Israel, que era a família de Jacó. Aí você conhece a história, que foi para o Egito, por causa de José e tal e tudo mais. A nossa quarto parágrafo fala da promessa do reino do Messias. Por intermédio do profeta Isaías, Deus falou que o Messias nasceria da descendência de Jessé, pai de Davi, para redimir Israel, a humanidade. Por isso, o Senhor Jesus é chamado de o Filho de Davi, o Emanuel. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Mateus 1:23 fala sobre isso, Isaías 7:14 também fala sobre isso. Por quê? Gênesis capítulo 3, quando acontece o pecado de Adão e Eva, Deus se apresenta para eles no jardim, lembra dessa história? Eles estão lá com a serpente, aí Deus amaldiçoa a serpente, amaldiçoa a mulher, fala que o homem vai expulsa ele do jardim e tal, acabou. Aí ele diz para a serpente, por você ter enganado a mulher, dela vai nascer um que vai pisar com o calcanhar na tua cabeça e vai esmagar a tua cabeça. Então, quando Deus fala isso para a serpente, Abraão nem era vivo, nem era nascido. Então ele precisava criar alguém, uma nação, que viria a cumprir essa primeira promessa que ele liberou para poder arrebentar com a cabeça da serpente. Então ele chama Abraão, trabalha a promessa na vida de Abraão, isso vai levando as descendências, vai passando por Isaac, chega em Jacó, aí Jacó, a coisa são 12 filhos, espalha, vai crescendo, atravessa do deserto, vem Josué, distribui as terras, o povo vai crescendo, vai avançando, vem o período de Samuel, logo depois vem Saul, o primeiro rei, e as coisas vão andando até que lá em Isaías começa a vir a promessa do Messias, que iria salvar Israel, que iria pisar na serpente. Então, em todo esse período, a serpente foi obtendo vitória sobre Israel, a serpente foi obtendo vitória e acabando com a vida espiritual de Israel. Israel foi caindo em declínio, Israel idolatrava, caía, abandonava a idolatria, subia. Aí quando estava bem com Deus, vinha outro rei, idolatrava, caía. E Israel nessa vida de ioiô, de sobe e desce, que não tinha fim. E o Messias, que é Jesus Cristo, já havia sido prometido lá em Gênesis. E a família pela qual ele viria era a família de Davi, promessa feita a Abraão. Então, as nações foram crescidas por carne, né, por vidas, por ser humanos, através de Abraão. E quando chega em Jesus, ela aumenta. Uma grande nação agora espiritual é também por parte da família de Abraão, que é Jesus, que é descendente de Davi. Aí entra eu e entra você. Então tem coisa aí também que é para nós. Deu para entender? Vamos então à sinopse 2. As promessas feitas a Abraão culminam na promessa que o Messias viria para redimir Israel da humanidade de seus pecados. Ou seja, Israel estava afundado em pecado, irmão. Os pecados de Israel, você lê na história, misericórdia, sabe? Se você lê o livro de Reis, Crônicas, tanto reis do sul quanto do norte, quando se dividiu ali as duas partes de Israel, e tem assim, e reinou fulano no lugar do pai e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Aí daqui a pouco tem um outro rei que fala assim, não, e reinou fulano no lugar de seu pai e fez o que era bom aos olhos do Senhor, porque ele já saiu derrubando os postes ídolos que o seu pai tinha feito. Ou seja, o pai era um idólatra, o filho viu aquilo dali, viu que não era o caminho, e ele já mais crente do que o pai, ele já manda derrubar toda a idolatria e coloca Deus em primeiro lugar. Mas daqui a pouco ele passa, aí o seu filho vem e faz o que era mal aos olhos do Senhor. Então Israel fica nesse tobogã, sabe? Sobe, desce, desce, sobe, desce, sobe. Misericórdia, misericórdia.
Vamos lá então. Tópico 3. A promessa de salvação para Israel. A queda de Israel, primeiro parágrafo. O Novo Testamento mostra claramente a queda de Israel. A nação não conseguiu exercer o papel de nação sacerdotal no meio das outras nações. Por isso, os capítulos 9 e 11 da Epístola de Paulo aos Romanos trata de algumas questões que muitos cristãos nos dias atuais se fazem hoje. Como as promessas de Deus para Israel podem permanecer válidas até hoje. Elas foram revogadas? De fato, Israel permanece em rebelião contra Deus, porque a nação não reconheceu o Senhor Jesus como seu Messias verdadeiro. Até hoje, o povo judeu não acredita que Jesus é o Messias que viria para resgatar o povo, para cumprir aquela promessa lá de Gênesis capítulo 3, para cumprir a promessa que foi feita a Davi de ter sempre alguém da família dele no trono. Aí tem um detalhe aqui, que essa semana eu estava conversando com o próprio Deus sobre esse assunto, e no meu trabalho surgiu uns detalhes lá com algumas pessoas que a gente vira e mexe, bate um papo, eu toquei nesse assunto. Que Deus, quando a promessa foi feita de Jesus, Jesus dizendo que era rei dos judeus, aí a pergunta até dos meninos lá foram assim: por que é que os romanos queriam matar Jesus? Jesus era um camarada político, ele tinha uma influência política? Sim, mas a influência que ele tinha era assim, ele se dizia, ou ele era o rei dos judeus, porque pela linhagem de Davi, ele tinha o direito ao trono. Porque o pai dele, José, era da tribo de Judá, de Levi não, de Judá. Ele era um judeu, e o trono que foi prometido de sempre ter alguém da família de Davi no trono, os romanos usurparam. Os romanos tiraram os judeus do trono e assumiram, tomaram de assalto Israel, Jerusalém. Então, o povo ficou sem nada. Então, eles começaram a virar cativos do povo romano, que era um povo sábio, armado, com muitos soldados, e não tinha alguém em Israel que debatesse e tirassem esses camaradas do trono. Então, qual o parente que tem? Ah, tem aquele parente lá, vou matar. Qual outro que tem? Tem um que mora lá, mas esse não se mete não, então deixa ele para lá, que ele não faz peso na terra. Mas chega Jesus como profeta, curando pessoas, fazendo aquilo tudo que a gente conhece na história. Os caras tiveram medo de Jesus, não por ele fazer milagres, mas que os seus milagres estavam atraindo os olhos das pessoas para ele. Então, se ele entra reivindicando o reino, o trono é dele, irmão. Ia ter briga. Só que ele não quis entrar nessa briga de tirar Roma do trono, porque o papel dele era não apenas estar no trono de Davi como pessoa física rei, mas era de cumprir a primeira promessa feita lá atrás de pisar na cabeça da serpente, de ser a continuação do povo de Deus, promessa feita a Abraão, que a partir dele a nação dos filhos de Abraão aumentaria como estrela do céu e o pó da terra, não só de israelitas, seres humanos na terra, biológicos, mas a coisa seria espiritual e chegaria aos gentios, que sou eu e você. Então nós, como gentios, hoje também adoramos ao mesmo Deus de Israel. Temos os direitos do povo israelita. Algumas das promessas não são para nós, mas uma boa parte ainda é para nós, porque somos da família dos camaradas lá. Tá entendendo? E nós ainda temos a promessa da igreja, que somos a igreja de Cristo, e é uma promessa para nós na nova aliança, é coisa que a gente vai estudar mais para frente. Mas por hora, entenda como que Deus é maravilhoso quando trata aqui da queda de Israel, que até hoje não acredita que Jesus é o seu Messias, o seu resgatador. Parágrafo 2. A tristeza de Paulo por Israel. O capítulo 9 de Romanos revela a demasiada tristeza do apóstolo pelos judeus que não conhecem a Cristo. 1 Coríntios 9, 22. Sim, os judeus que não conhecem a Cristo estão em uma situação muito difícil, pois o Senhor Jesus
descende diretamente deles, segundo a carne. Romanos 9,5 fala disso. Esse sentimento de tristeza e, ao mesmo tempo, uma atitude piedosa de sofrer pela salvação dos judeus deve ser um compromisso permanente de cada cristão para a evangelização dos judeus, ou seja, os judeus precisam ser evangelizados e apresentado Jesus na vida dele. O judeu, até hoje, ele vive o Pentateuco. Por isso, a grande parte do judeu, ele não é cristão, ele é muçulmano. Porque foi a religião que entrou lá e que nos últimos séculos vem dominando, desde a época dos herodianos lá. Porque a igreja foi formada, criada, surgiu a partir de Pentecostes. Ok? Jesus vai ao céu, aí os camaradas estão lá naquela casa, naquela festa, naquele grande dia, na festa de Pentecostes, aí 120 naquela casa são batizados e tal, ali começa o povo cristão, e ali começa o surgimento da igreja com os apóstolos, aí daqui a pouco os apóstolos vão sendo mortos, e vão surgindo os mártires, vão surgindo outras pessoas, e a igreja foi indo, ao chegar ao que é hoje. Com muita confusão, mas a igreja não parou de crescer, não deixou de acontecer, ok? Mas aí nisso que a igreja continua a avançar e a crescer, o que acontece na promessa é que ela não para de acontecer. Ao mesmo passo em que Paulo se entristece, por quê? Porque o povo de Israel não reconhece que Jesus é o frente, é quem resolve essas questões. Então eles continuam com sua tristeza, vivendo tristes, vivendo na lei, presos espiritualmente, porque Jesus veio para libertar o cativo, não o que está na cadeia física, mas os que está preso espiritual. Então Israel, por sua idolatria, melhora, piora, entrou num presídio espiritual de segurança máxima, que não é fácil tirar um judeu de lá. Não é fácil você fazer com que o judeu, que hoje tem a Meca, que hoje é a maioria muçulmano, acreditar que Jesus morreu por ele na cruz, porque ele não acredita que o Messias faria isso por ele. Então, nós temos o Messias na nossa vida por conta de uma promessa, que a gente vai estudar sobre isso daqui a uns dias. Foi feita uma promessa que diz assim, não lembro se é Gálatas, acho que é Gálatas, não lembro agora de cabeça onde é que está. Então não vou me arriscar a falar. Eu tinha esse versículo gravado, de vez em quando eu cito ele, mas agora eu esqueci o endereço. Mas diz assim: sabendo Deus que seria glorificado pelos gentios, nós que não temos ligação sanguínea com o povo dele, ele anunciou o evangelho, a boa notícia da salvação, em primeiro lugar para Abraão. Porque ele sabia, olha, Deus já sabia, disse Paulo, é Paulo dizendo isso, que os gentios, aquele que é rejeitado, aquele que ninguém quer, aquele que o povo que ninguém quer se misturar, um dia eles vão adorar o Deus de vocês, porque vocês não vão querer, e eles vão ser benditos na terra. E Deus já sabia disso, então ele aproveitou para que a gente pudesse adorá-lo, ele começou a escolher lá em Abraão, ele começou a prometer em Abraão esse povo, mas ele sabia que esse povo lá na frente ia dar mole. E queria precisar do gentio, como eu e você, para evangelizar o judeu, como a gente está lendo aqui. Para falar do amor dele para o judeu, como a gente está lendo aqui. Percebe como uma coisa é muito louca? Cara, é muito impressionante. É muito impressionante. O judeu que tem Jesus em casa, nascido com ele, é da terra dele, é parente dele sanguíneo, o camarada não quer Jesus. E nós que somos do outro lado, que éramos rejeitados, hoje temos Jesus, temos que apresentar Jesus para o judeu. Está parecendo o poste mijando no cachorro? Ou também está parecendo como está o evangelho hoje no Brasil? Digo no Brasil porque eu nunca saí daqui, não posso falar de outro lugar. De a igreja hoje ter que evangelizar a igreja. Hoje a gente faz programas de rádio, programa de televisão, para quem já foi crente. A gente já não evangeliza mais aquele que nunca conheceu Jesus, porque a maioria das pessoas que a gente vai evangelizar já passou pela igreja em algum momento, e hoje ela está fora da igreja. Então hoje é o crente evangelizando o crente, que passou a ser descrente, que precisa voltar a crer, para voltar a ser crente, mas que está sofrendo porque não reconhece, assim como o judeu, que Jesus é o Senhor, é o Messias.
Jesus é o que foi levantado por Deus para cumprir uma promessa feita lá em Adão e também em Abraão, que passou por Isaac, por Jacó, que passou por Davi, e que Jesus é esse findar da promessa. Então Jesus, para que permanecesse em nós, fazendo tudo o que precisava ser feito, ele constitui a igreja, para que a igreja represente a ele. Então cada um de nós que somos igreja, somos um Jesus na terra. Se na sua igreja tem você e mais 9, são 10 Jesus na sua igreja para fazer o que Jesus fez. Pregar o evangelho, curar o cego, curar o doente, expulsar os demônios. Percebe? Antes de ler aqui a nossa última promessa aqui do terceiro parágrafo, para fechar, tem um pessoal de uma religião, eu vou citar porque eu estou no meu canal, aqui eu posso falar. Se tiver alguém deles aqui me assistindo, se não concordar, me perdoe. Pode deixar nos comentários, não concordei com o que você falou. Talvez você na sua casa, na sua família, tenha alguém que faça parte dessa religião, possa não concordar com o que eu vou dizer. Não vou ficar magoado com você, pelo contrário, tá? Eu vou entender você, mas é o meu ponto de vista dentro do que eu aprendi. Eu tenho alguns amigos que são testemunhos de Jeová. E uma das coisas que eles batem muito no peito é, primeiro, que eles não têm pastor. Porque eles já ligam os pastores ladrões que tem nas igrejas evangélicas. Depois eles batem no peito com orgulho para dizer que lá não tem dízimo nem oferta, tem contribuição. Porque eles dizem que o dinheiro dessa forma corrompe. E de fato a gente não vê escândalo na testemunha de Jeová de alguém que saiu com dinheiro, que os anciãos meteu a mão no dinheiro. Por outro lado, conversando com alguns deles, eles dizem que essa coisa de curar enfermo, de expulsar demônio, Jesus já fez, não precisa ser feito de novo, então tudo que é feito é balela. E aí a minha pergunta para eles é: todas as vezes em que eu fui usado para expulsar demônios, olha que foram coisas sérias, todas as vezes em que Deus me usou para que eu orasse e pessoas fossem curadas, olha que foram muita gente, de curas simples como de curas absurdas, da pessoa de manhã tá com ferida na perna e 10 da manhã, 1 hora da tarde não tem nenhuma ferida, nem marca. De alguém tá com uma febre morrendo e meia hora depois está de pé. De alguém tá numa cadeira de roda e sair levantando. Tá. Então tudo isso que Deus me usou para fazer, eu acredito que foi Deus me usando, é mentira. Eu vivi, eu passei por essa experiência. Então eu sou mentiroso. Então, se tudo o que aconteceu não foi Deus que me usou, foi o diabo. Bom, que se não foi o diabo que me usou, aí estamos com um problema. Percebe como é que pensam os testemunhos de Jeová? Se eles acreditam que o Deus Todo-Poderoso, o Jeová que eles acreditam, que inclusive eles têm o Novo Testamento, não cura mais, não expulsa demônio, quem é que expulsou o demônio? Se foi Satanás, estamos com um problema, porque é o inimigo lutando contra o inimigo e usando o homem de Deus para ser... Não encaixa. Porque Jesus ainda continua curando, porque se ele já tivesse curado a todos, não existiam os doentes. É bem verdade que tudo já foi feito, já está consumado. Então ele liberou a cada um de nós a usar o nome dele. O nome dele cura. Eu não curo. O nome dele liberta. Então, ele em pessoa não faz mais. Ele em pessoa não sai de casa para chegar e impor as mãos, para fazer uma coisa ou outra. Mas ele liberou e deixou livre para eu e você utilizar o nome dele. Então, se eu utilizo o nome dele para tal, é o nome dele que tem o poder para chegar e fazer o que tem que ser feito. E o terceiro parágrafo vem dizendo assim: promessa de salvação a Israel. Quando orava por Israel, o apóstolo expressava o seguinte: dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e os concertos, e a lei, e o culto, e as promessas, das quais são os pais, e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos,
Deus bendito eternamente. Amém. Isso está em Romanos 9, versículo 3 ao versículo 5. Essas qualificações mostram que Deus cumpre a sua palavra prometida àqueles homens que o buscam em sinceridade. Por isso, a Bíblia assegura que Israel será salvo, ainda que não totalmente. A Bíblia diz que esse povo será chamado de filhos do Deus vivo, Romanos 9, 26. Que o remanescente fiel de Israel será salvo. O libertador virá de Sião, fará isso. Que virá de Sião, o libertador que virá de Sião fará isso. Aí a sinopse 3, para fechar, diz assim: a Bíblia assegura que o remanescente fiel de Israel será salvo pelo libertador que virá de Sião. A Bíblia nos dá segurança, nos dá uma certeza absoluta que aqueles que são remanescentes, aqueles que mesmo sendo judeu, mesmo conhecendo algo, ainda acreditam que Jesus é o Cristo e acreditam que ele é o libertador, ele vem de Sião, a terra prometida, o monte prometido, que não se abala, que vence, que tem o seu leão da tribo de Judá, que me representa, que te representa, que cuida de nós, que morreu na cruz por nosso pecado, permitindo que, ainda que nós pecássemos através do arrependimento, como foi falado na outra aula, nós tivéssemos todo um acesso, todo um direito a estarmos diante dele, porque o pecado gera separação, mas o arrependimento gera aproximação. O pecado gera dor e morte, mas o arrependimento gera cura e regozijo. Então, é dessa maneira que o Senhor trabalha na nossa vida. A conclusão diz assim: as promessas de Deus para Israel não podem falhar. O que Deus prometeu a Abraão, a Isaque e a Jacó se cumpriu em parte e terá um cumprimento pleno nos tempos futuros, quando o Senhor Jesus voltar em glória e implantar o seu glorioso reino do milênio. Lembremos da palavra de compromisso do Senhor. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Isaías 43, 13. Maravilha, né? A aula hoje andou 50 e poucos minutos, quase uma hora de aula, e eu ainda dei uma corrida aqui, porque por causa do horário a gente não atrasa muito, porque dá vontade de falar e falar muito, porque o assunto é maravilhoso. E eu quero agradecer você por ter estado comigo esse tempo todo, você que toda semana está assistindo aqui as nossas aulas, nesse nosso regresso para o nosso quarto trimestre. Agora, graças a Deus aí, continuamente fazendo as nossas aulas. Fique atento aqui a novos vídeos que vão subindo todo dia, a gente bota um pedaço de alguma coisa, sempre tem uma coisinha para você estar degustando. Então, você que não é inscrito no canal, se inscreva, vamos fazer crescer a nossa igrejinha. Nossa igrejinha está crescendo. Lembra que eu falei aqui da promessa de Abraão? Os que me abençoarem serão abençoados. Então, a forma que você tem de me abençoar é se inscrevendo no canal, deixando o like. Você deixando o like, o YouTube pega esse vídeo, mostra para outras pessoas e assim o nosso trabalho cresce, a igreja cresce, mais pessoas vão sendo adeptas do nosso trabalho, do nosso Ministério Fábio Santos, vão gostando daquilo que Deus vem colocado no nosso coração e você é abençoado junto comigo. Assim também você é abençoado quando você aperta o sininho de notificações. Todo vídeo novo que subir aqui no YouTube, o YouTube bate aí na janelinha do seu celular, vai lá que tem vídeo novo no Ministério Fábio Santos. É música que a gente está gravando alguma coisinha ou outra, quando pega um violão para poder fazer em casa. Vamos gravar muitas outras coisas, então é importante que você faça isso, que você esteja com a gente. Tá certo assim? Que Deus abençoe por demais a sua vida. Obrigado por ter estado comigo até agora. Em nome de Jesus, até a próxima aula, no nome do Senhor.